Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Bloomcast. Como eu digo no começo de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias. Eu quero que você saia daqui encorajado para tirar coisas do papel. E eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom pra gente que tá tendo esse papo agora e para você que vai ouvir, né, no futuro. E eu espero que vocês saiam daqui com muitos aprendizados e com muita coisa para pensar e para fazer começar a sair do papel aí da sua vida. E hoje eu tô aqui com a Fabiane. Fabiane, se apresenta pro pessoal. Bom dia, não sei que hora. Desculpa, não sei que horário, né, que eles estão vendo. Eu me chamo Fabiane Garcia, tudo bem? Sou estudante do curso técnico de enfermagem e sou formada em radiologia também. Estou aqui hoje para trazer um pouquinho da minha história para vocês. Legal. No começo de cada episódio eu gosto de fazer uma, uma pergunta aleatória, mas acaba sendo a mesma para a maioria das pessoas, que é como você era na escola? Que tipo de aluna você era? Você era nerd? Você era bagunceira do fundão? Aqui os professores reclamavam que conversava demais. Quem era você na escola? Eu era aquela que ia para a biblioteca para ler na hora do intervalo, sabe? Eu gostava muito de ler e a escola tinha muitos livros assim atuais, sabe? Não era aquela escola que tinha somente livros didáticos e livros de matérias. Não, era uma escola que tinha livros assim, jovens. Eu lembro que na minha época do ensino médio eu gostava bastante de Crepúsculo, então tinha Saga Inteira, tinha Senhor dos Anéis, tinha várias coisas assim, então eu lia muito nesse período. Uhum. Puxando o gancho aí que você falou de Crepúsculo, você é Team Edward ou Team Jacob? Quem você gosta mais? Vamos lá, já gerando polêmica, né? Sim, eu era Team Edward, óbvio. Gente, como assim? Eu não consigo entender vocês que gostam do Edward. Gente, eu sou apaixonada no Jacob, ele é maravilhoso. Por mim, a Bella. Primeiro que eu já não gosto da Bella, né? Começar por aí. Pra mim, ela é a mocinha mais chata da literatura. Ela é muito chata, ela não sabe o que ela quer. Ai, meu Deus, sabe? Muito, eu acho ela muito teen. E olha que eu li, tipo, sei lá, eu acho ela muito chata. Mas, se eu for. Eu acho também que o Edward, eu acho ele muito. Aquele estereótipo, tipo assim, ah, eu sou mais velha, então eu sei o que é melhor, eu sei como fazer as coisas, sabe? E ela fica, tipo, só indo na dele, sabe? Ela não toma iniciativa nenhuma. Eu não gosto dela, eu não gosto dele. Pra mim, eu sou Team Jacob, entendeu? Se eu pudesse falar, Stephanie, faz um livro só do Jacob, eu ia ficar, ó, feliz. Sério? Nossa. Sim. Não É, encontrei muitas pessoas que eram Team Jacob na época. é porque eu aprendi com uma amiga minha. Aprendi não, né? Que uma amiga minha, ela gosta de todos os mocinhos incompreendidos, entendeu? Ah, o que ninguém gosta, o que ninguém quer, é isso que minha amiga gosta. E ela acha interessante. Então eu acho que de tanto eu andar com ela, eu fui levada, entendeu? Por essa onda de ir pelos incompreendidos, aqueles, né, que tentam, tentam, tentam e nunca conseguem. Eu acho que é por isso. Boa, boa. Vamos falar um pouco da sua história agora. Eu queria que você me contasse é, bom, o que te levou para a área da saúde, porque é uma área que você precisa amar para estar, para pertencer a isso, e também é uma área que você é, vive para isso, né? Porque tá o tempo todo vindo tecnologia nova, coisas novas para aprender. Então, o que te levou à área da saúde? O que te levou primeiro à radiologia e depois para a enfermagem? Tá. Bom, a radiologia é a profissão que eu escolhi, é a minha profissão do coração, né? Eu escolhi radiologia, eu iniciei o curso em 2017, me formei em 2019. A minha avó foi na minha formatura, ela ainda estava presente. E foi, a radiologia, assim, era um sonho já muito grande de muito tempo. Então, me formei, trabalhei na área, exerci a profissão do radiodiagnóstico, que eu amo, eu já adorava esse contato com o paciente, mas a radiologia é um contato muito breve, né? O paciente vem, a gente faz o exame e tchau, eu não crio um vínculo com aquele paciente. Mas mesmo assim eu já gostava. Sempre admirei a enfermagem, até no início, quando eu fui me inscrever na radiologia, eu não sabia se eu ia para a rádio ou se eu ia para a enfermagem. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas no fim depois acabei decidindo pela rádio.
E a enfermagem entrou na minha vida, assim, num período bem, bem tenso, assim, da minha vida, porque foi a enfermagem que me escolheu, sabe? Não fui eu que escolhi nessa fase aí. Porque quando eu saí do radiodiagnóstico, eu saí para cuidar da minha avó, né? Que ela teve uma série de problemas de saúde, diabetes, enfim, um monte de coisa. E eu passei um período da minha vida ali, durante um ano, cuidando da minha avó. Eu e o meu esposo, assim, direto, era dia e noite, sabe? Foi muito tensa a situação dela. E eu fui me aproximando da enfermagem, tanto com a equipe que me dava um suporte, a equipe de enfermagem que chegava em mim e falava, olha, Fabi, tu precisa ir colocando na tua cabeça, ela é uma senhora de idade, vão acontecer outras coisas, e eu tive um apoio psicológico da enfermagem que eu não tinha tido de nenhum outro profissional. E eu fui me aproximando, e aconteceu uma coisa muito interessante, que no último dia de vida da minha avó, ela já estava entubada, e essa questão toda aí, por conta de um AVC, ela já estava com morte cerebral, sabe? Estava somente entubada ali, esperando o coração parar de bater. E eu fui visitar ela e o batimento dela já estava 13 batimentos por minuto. E quando eu cheguei na beira do leito dela, os batimentos dela subiram para 58. E eu olhei para uma enfermeira e falei assim: ela tá me escutando? E aí ela me disse assim: só Deus sabe, mas fala o que tu quiser. E aí eu falei, agradeci por ela ter me criado, né? Porque para quem não me conhece bem, eu fui criada pelos meus avós, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. Então meu pai trabalhava e eu ficava com os meus avós. Então aí ali na beira do leito dela eu agradeci por tudo aquilo e os batimentos dela subiram. É inexplicável, assim, por tudo que a gente estuda, pela ciência, é uma coisa difícil de acontecer. E eu recebendo sempre aquele apoio da enfermagem, sabe? Eu lembro que ali eu prometi, eu vou estudar, eu vou sair desse fundo do poço, porque eu tava já vivendo aquele luto desde o dia que ela sofreu um AVC em casa, né? Ela ficou 4 dias entubada no hospital. Então ali, naqueles últimos momentos, eu prometi que um dia eu iria sair desse fundo do poço, que eu iria voltar a estudar alguma coisa que eu gostasse, ou que eu iria trabalhar, enfim. E foi isso. Naquele dia ela faleceu, e eu vivi durante uns 2 meses, mais ou menos, assim, um luto bem severo, assim, sabe? Em casa, sem fazer nada. Foi bem difícil. Até que brilhou na minha cabeça, vai, se eu fazer um curso de enfermagem. Porque antes, quando eu me formei em radiologia e fiquei um grande período ali cuidando dela, nem passava na minha cabeça voltar a estudar. A vontade de voltar a estudar é porque eu sabia que ia ocupar a minha cabeça muito mais do que um trabalho, sabe? Do que algo que eu já soubesse fazer. Eu precisava de algo que eu não soubesse fazer para ocupar a minha cabeça. E aí eu estava indo numa sessão de terapia num dia da semana e vi no celular um curso, assim, uma escola, e comentei com o meu esposo, falei para ele, acho que eu vou fazer, eu vou pensar em fazer. Quando eu saí da terapia, ele já tinha me inscrito, ele sabia que eu ia fazer. E assim, comecei naquela semana, foi muito assim, foi um impulso assim que me levou para a enfermagem, mas foi o que me salvou também, porque eu automaticamente ocupei minha cabeça e as coisas foram seguindo e a vida foi seguindo, mas foi assim, foi bem assim, foi um salvamento para mim assim. Uhum, muito legal. Eu já trouxe uma outra enfermeira aqui e ela falou, tipo, não de ter que cuidar de alguém também, mas é, de que ela já sabia que ela queria trabalhar com alguma coisa que ela cuidasse de alguém, porque isso é uma coisa que transforma a vida do ser humano, né? Não só de quem recebe esse cuidado, mas de quem dá esse cuidado. Porque eu acho que, como você falou, né? Num momento tão difícil da sua vida, você recebeu o apoio dos enfermeiros que estavam ali ajudando você a cuidar da sua avó. Então, esse cuidado próximo, né, dos pacientes e das pessoas, porque às vezes a gente tá num mundo, num ambiente em que tudo é tão corrido, em que as pessoas mal se olham no olho, e às vezes esse momento onde, sei lá, tá todo mundo sem chão porque tem uma pessoa doente, é o momento em que a gente mais volta pra nós mesmos, é que a gente mais volta pra essas lembranças,
para a importância do ser humano, sabe? Para a importância daquela pessoa pra gente, e a gente começa a refletir e ter esse cuidado de pessoas assim, acho que faz total diferença. E eu acho que é muito bom quando profissionais como você são levados por isso mesmo, sabe? Não pelo interesse de dinheiro nem nada, mas realmente por cuidar de pessoas, porque você sabe que fez diferença na sua vida e você quer fazer diferença na vida de outras pessoas, né? Porque, sei lá, a gente vive num mundo capitalista em que é importante ter dinheiro, é bom ter dinheiro, mas a vida não se resume só a isso, né? Porque, sei lá, você pode estar cheio de dinheiro e muito infeliz. Então, do que adiantou esse tanto de dinheiro, né? Então, acho que muito legal isso, saber que você foi pelo amor mesmo, sabe? De saber que aquilo mudou sua vida e querer ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Foi, foi realmente. E foi tanto apoio da enfermagem, eu não lembro o nome delas, claro, mas até tem uma técnica de enfermagem que uma vez eu estava chorando ali, numa das noites que eu passei no hospital com a avó, e ela me olhou e eu vi nos olhos dela que talvez ela chegou ali pelo mesmo motivo, porque ela me disse assim, eu já tive desse lado, eu sei como é que é. A gente tá cuidando dela, ela tá trocadinha, ó, ela tá de fralda, tal, explicando tudo. Ela disse, ela tá cobertinha, ó, ela tá quentinha, pode ver, ela tá bem. Por mais que eu soubesse que a avó tava ali, muito difícil, passando dor, aquela técnica quis me mostrar que ela tava ali bem na medida do possível, né, daquele possível. Então, assim, foi muito apoio, assim, eu não lembro o nome delas, mas eu lembro o rosto de cada uma, assim, que passou e que me deixou esse sentimento, que brotou esse sentimento dentro de mim de um dia querer ser essa pessoa para alguém, porque um dia eu também vou estar ali e eu vou saber exatamente o que aquele familiar está sentindo, porque é muito difícil. Eu sei que o paciente sofre, o paciente, né, mais que todo mundo, mas os envolvidos e os familiares sofrem muito também. Verdade. Eu sempre gosto de pedir para a pessoa me fazer um paralelo de qual era a expectativa dela antes de entrar no curso de graduação, no curso técnico dela, e qual foi a realidade quando ela chegou. Porque eu faço jornalismo e eu entrei com uma super expectativa de que toda semana a gente estaria no estúdio fazendo mil coisas, que ia ser um curso super prático, e no final das contas não foi nada disso, tipo, não está sendo nada disso, é totalmente diferente da minha expectativa. A realidade me deixou um pouco frustrada, me deixou um pouco frustrada. Mas, ao decorrer do curso, eu fui, tipo, aprendendo como lidar com isso e aproveitando cada momento que eu tinha em estúdio e em grupo para fazer as coisas. Então, eu queria que você me contasse alguma expectativa que você tinha antes de fazer o curso e qual foi a realidade que você encontrou. Bom, eu tinha uma expectativa realmente, né? Era uma coisa assim extraordinária na minha cabeça, né? Porque eu achei que já no primeiro semestre eu ia para o laboratório, ia funcionar, eu ia, sei lá, aprender RCP. E então, assim, claro que eu tinha os meus pés no chão, eu escolhi uma escola que não tem um laboratório super top, é uma escola mais em conta, mas tem ótimos professores, sabe? A gente perde um pouquinho de um lado, ganha um pouquinho de outro. Mas assim, eu achava que eu ia ter muita aula prática. E o primeiro semestre foi somente teoria, foi muita introdução à enfermagem, foi teoria pra caramba, assim. E aí eu ficava assim, tá, eu quero ver uma agulha, pelo menos, alguém me mostra um catéter, eu pensava, sabe? E não chegava, não chegava. No segundo semestre que nós tivemos mais laboratório, assim. Então essa foi a minha grande expectativa. Tanto que eu paguei um curso à parte de punção venosa e acesso periférico, porque eu queria pegar um braço, eu queria. O meu esposo disse que eu sou uma vampira, né? Mas eu disse, eu preciso saber se é realmente isso que eu quero. Eu preciso saber se eu vou, sei lá, se eu não vou desmaiar, claro. Passa inúmeras coisas na nossa cabeça, né? Tá, eu amo enfermagem, decidi escolher, mas e aí? Eu vou conseguir funcionar um braço? Eu vou conseguir fazer a técnica e não só o amor? E aí, fiz, deu tudo certo, já tenho o certificado daquele cursinho que eu fiz à parte, e agora tem bem mais prática, mas no início, sim, eu criei uma expectativa que não era nada com a realidade. Sim. E como foi para você começar a produzir conteúdo sobre enfermagem? Porque
eu fui olhar, tipo, eu achei você por essa pesquisa do Instagram. Coloquei lá, estudante de enfermagem. E aí apareceu um monte de gente com vários perfis e tudo mais. Então, é uma área que tem bastante gente falando sobre o assunto. Eu queria saber o que que foi que te deu esse clique de começar a produzir conteúdo, né? De começar a expor sua vida de estudante aí na internet para as pessoas saberem um pouco mais de você, um pouco mais de como tava sendo para você esse processo, né? De se formar como técnica em enfermagem. Bom, a questão do Instagram é até engraçado, porque assim, eu sempre gostei de gravar videozinhos dublando e fazendo algum tipo de palhaçada e mandar para uma amiga. E aí no meu Instagram particular, eu comecei a gravar uns 2 videozinhos, se eu não me engano, assim. E só que eu postei e ninguém entendeu nada, sabe? Porque era só familiares, alguns amigos, não tinha muita gente ali da área da saúde. Então ninguém curtiu. O vídeo simplesmente flopou, teve umas 10 visualizações e uma, duas curtidas. E eu, gente, ai que coisa. Aí eu pensei assim, bom, eu vou criar um Instagram só para falar de enfermagem, que daí eu vou encontrar pessoas do mesmo nicho e que se identifiquem, porque eu gostava muito de postar memes e, sei lá, dublar um videozinho de vez em quando. E eu queria me identificar com mais pessoas. Daí eu pensei, vou criar aqui um Instagram. Só que foi tomando um rumo onde teve um dia que eu fiz um story e eu botei ali um quiz, que até hoje se tornou uma marca, assim, que eu faço um quiz de perguntas todos os dias, 5 perguntinhas, e as pessoas vão lá e vão respondendo, né? Um quiz sobre matéria de enfermagem, né? Sobre a área da saúde. E as pessoas, quando eu não postava naquele Instagram de enfermagem, quando eu não postava esse quiz, elas cobravam. E o quiz, nossa, é tão legal aquele quiz. E aí eu fui vendo, nossa, as pessoas gostaram, vou postar de novo. E postava sempre os meus videozinhos, né, as minhas coisas, porque daí eu já tinha ali pessoas que se identificavam com o assunto, que entendiam as minhas piadas, né. E foi tomando um rumo assim que eu acabei nem abrindo mais o meu Instagram antigo. Porque o Instagram que eu tenho hoje, né, o Instagram de enfermagem, se tornou o meu Instagram, porque daí eu comecei a postar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, as pessoas, posta um pouco mais sobre a sua vida. Aí eles sempre querem saber, né? Daí eu, meu Deus do céu, o que eu vou postar da minha vida? Eu, 2 gatos dentro de casa, o que eles vão querer? E aí fui indo, sabe? As pessoas foram se interessando. Eu comecei na brincadeira, eu trabalhava em casa ainda com home office, né? Trabalhava com. Depois que eu iniciei o curso de enfermagem, eu comecei a trabalhar com gestão de redes sociais para uma página que tem no Instagram. Eu só não posso falar o nome aqui, é uma página grande. Então, assim, só que depois eu larguei esse trabalho, porque como não é o meu forte e também porque demandava muito tempo e estava atrapalhando as minhas aulas, eu parei, daí eu larguei. Então, eu fui me dedicando ao meu Instagram por, assim, estar sozinha em casa, só de casa pro curso, do curso para casa, e o meu esposo trabalhando o dia inteiro. Então, aí eu fui cada vez ficando mais próxima desse Instagram, ficando mais próxima das pessoas que estavam ali comentando, curtindo. E daí foi indo. Uhum. Uma coisa que você falou que é muito legal e que é interessante mesmo é que quando a gente decide separar, né? Aí, tipo, eu vou falar só sobre enfermagem aqui. Mas no final das contas, não é só isso que o público quer ver. Porque no final das contas, eu tava até pensando sobre isso, que é até um projeto que eu quero trazer aqui pro Bloom, é sobre camadas. Porque uma pessoa não é uma coisa só, né? Você não é É. só radiologista, você não é só enfermeira, você tem várias partes da Fabiane. Então, a gente vai mostrando essas camadas conforme a gente tem proximidade, vai conhecendo as pessoas. Então, às vezes as pessoas podem olhar pra gente e ser atraído por aquele conteúdo que a gente publica e tudo, mas no final das contas, elas querem saber um pouco mais, elas querem conhecer mais camadas da gente, né? Então, acho que assim, desde os primórdios, né, o ser humano gosta de saber da vida alheia. E se a pessoa ela fala, ai, gente, tá bom, então, aí, tipo, que as pessoas querem saber mesmo, mas é muito legal isso, porque a gente vê que extrapola o profissional, né? Que as pessoas querem saber um pouco mais de você, de quem você é. Não é meio que impossível assim ficar só em um assunto, igual tu falou mesmo, não tem como, porque as pessoas começam a pedir,
E aí tu posta uma caixinha de perguntas, já surge uma pergunta assim mais sobre a sua vida. Então, e aí, e nas férias agora eu criei muito mais proximidade com os meus seguidores, sabe? Porque antes eu tinha iniciado fazia poucos meses o Instagram. E aí agora nas férias eu criei muita proximidade, porque daí eu tava sem fazer nada, né? E fui perdendo aquele medo de aparecer, aquele medo de fazer um story falando, porque as pessoas queriam muito que eu aparecesse no story. Eu, ai meu Deus do céu, eu vou aparecer no story. O que eu vou falar no story? Eu pensava, sabe? E aí depois você vai perdendo aquele medo, vendo que só o que eles querem é saber um pouco mais, talvez, do dia a dia, coisas aleatórias, assim. Eu acho que conhecer mais a pessoa humana e não só a pessoa que cria os posts. Verdade. E me fala como é para você fazer essa produção de conteúdo, porque, como você falou antes, você estava trabalhando com isso, e é uma coisa que demanda muito tempo, que demanda muito esforço, porque, querendo ou não, rede social muda todo dia. Você dormiu, acordou, já tem uma coisa nova, já tem uma trend nova, já tem coisas novas. Então, qual é o seu maior desafio nessa produção de conteúdo, né? Para que as pessoas realmente se interessem pelo seu conteúdo? O meu maior desafio, eu acredito que seja os vídeos, né? Gravar os vídeos. Principalmente quando eu tô em período de aula, assim, porque, claro, agora eu tive 2 meses e pouco de férias, então para mim foi mais tranquilo, né? Produzir os vídeos. Mas quando eu tô estudando e quando tem prova marcada, tem que ter uma rotina assim certinha para seguir. Por exemplo, eu gosto muito assim de deixar gravado no domingo os vídeos da semana já, sabe? Os vídeos do Reels ali da semana. Porque como eu tenho aula durante a semana, não tem como eu ficar gravando todo dia gravando um vídeo, sabe? Até é interessante, desculpa, é interessante até falar sobre isso, porque eu sei assim que para redes sociais o ideal é que para quem quer crescer nas redes sociais tenha várias redes, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o TikTok, assim vai, né? Um canal no YouTube, mas eu não consigo, no momento, cuidar de mais alguma rede, sabe? Eu até criei um TikTok lá que tá lá abandonado, porque eu não consigo produzir ainda conteúdo para mais uma coisa, sabe? É muito complicado isso. Demanda muita disciplina mesmo, né? Uhum. E eu vi lá no seu Instagram também que você é embaixadora de uma editora de livros, é isso? Isso. É Como? outra coisa que aconteceu assim que eu nem imaginava, né? É uma coisa assim que realmente tomou uma proporção que eu também não esperava. E que até é um medo meu que eu vou dividir aqui, né? E assim, eu comecei no Instagram por brincadeira, né? Tô me sentindo sozinha em casa, quero postar um meme, eu vou criar um Instagram só de enfermagem. Tá, tudo bem, criei esse Instagram. Aí agora deu esse boom. Tem mais de 10 mil pessoas me seguindo e comentando e curtindo e sabendo sobre a minha vida. Dá um medo, dá um medinho, porque eu tô fazendo curso técnico porque eu quero exercer minha profissão. Então fica um medinho atrás, assim, de, poxa, onde que isso vai parar? Porque eu não quero chegar um dia numa entrevista e a pessoa falar, pois é, achei teu Instagram, tu não vai ser contratado. Sabe? Dá um medo, sabe? Porque mexe um pouco com o profissional. Claro, eu faço muitos vídeos engraçados. E as pessoas não me conhecem, não sabem o meu lado profissional, não sabem que aquilo é um personagem. Então assusta um pouco assim, talvez se isso possa me atrapalhar depois mais para frente para eventualmente conseguir um emprego, assim. E essa editora, ela me encontrou, né? Mandou mensagem, perguntou se eu aceitava a parceria e também não esperava, assim, foi uma coisa que foi bem chocante, assim, para mim. Foi onde deu um estalo na minha mente de eu pensar assim, nossa, que rumo que isso está tomando? Era só uma brincadeira, sabe? Uhum. E é interessante, né, os caminhos que a vida vai nos levando, né? Porque, como você falou, e normalmente, e esse é o engraçado da internet, né?
Porque muitas vezes, pessoas que querem bombar de qualquer jeito, não bomba, não vai pra frente. Mas aquelas pessoas que começam de forma leve, vai fazendo conteúdo, eu acho que o público também enxerga dessa maneira. Tipo assim, olha, a pessoa tá fazendo porque ela gosta de fazer. Não tem uma pressão, ela não tá fazendo isso porque ela quer alcançar fulano, ciclano. Às vezes até tem um pensamento estratégico naquilo que é publicado e tudo, mas eu acho que o que rende hoje em dia é o orgânico. É aquilo que você faz no seu dia a dia. Não tem o que dizer. Eu acho que depois da pandemia que a gente teve, essa coisa de querer saber um pouco mais sobre o que o outro tá fazendo, porque a gente tava tão preso na nossa realidade, naquilo que tava acontecendo com a gente queria saber, não, o que que o outro tá fazendo, como que tá fazendo, pra gente era como um alívio. E eu acho que só aumentou isso depois, né? Só fez com que a gente quisesse consumir um pouco mais desse conteúdo orgânico e de saber o que que tava acontecendo na vida das outras pessoas. É verdade, de trazer essa proximidade, né? As pessoas são muito carentes. Eu vejo que as pessoas são muito carentes, sabe? Principalmente com essa questão dos estudos, as pessoas chegam para mim e me dizem: Nossa, eu não tenho apoio da família. O que tu me diz? Que conselho que tu me dá? Sabe? As pessoas são carentes. Eu vejo muito essa carência nos seguidores, nas pessoas que conversam comigo. E eu acho que é por isso que eles querem tanto essa proximidade, sabe? Uhum. E me conta um pouco sobre a sua rotina, como é o seu dia a dia, como que funciona, o que que você faz pela manhã, à tarde, à noite, como é que funciona e como que você dá conta de fazer tudo que tem que fazer. Bom, nas férias agora estava mais tranquilo, né? Eu não viajei nas férias porque o meu esposo está trabalhando, então eu não consegui viajar. Eu acredito que eu vou viajar com ele somente em julho, que é quando ele vai tirar umas férias. E então, para mim, estava super tranquila essa rotina em casa de produzir conteúdo, os meus horários. Acordava de manhã, já ia ali, fazia o meu quiz ali nos stories do Instagram e dedicava totalmente a isso. Mas agora, retornando às aulas, a rotina é bem diferente, né? Que é a minha rotina padrão, que eu vou retomar hoje a partir da noite, né? Que daí muda completamente, né? Eu tenho que produzir os vídeos no domingo e a minha rotina durante o dia, principalmente mudou bastante agora, né? Porque agora que eu sou pré-diabética, eu tenho que seguir os horários à risca até na minha alimentação. Então eu acordo de manhã, eu tenho que sentar, tomar o meu café. Daí logo em seguida eu já começo a responder as pessoas ali no Instagram, começo a responder um pouco de direct, aí já começo a postar um story ali de manhã, vou fazendo quiz, me planejando o que eu vou fazer de perguntas nesse quiz, os posts durante o dia também, que eu sigo os horários à risca ali, porque depois que eu vi que tava, né, que as pessoas esperavam aquele post, eu passei a seguir um horário, né? Então, assim, essa é a minha rotina, só que como meu esposo vem almoçar em casa, eu tenho que também ser a Fabiane dona de casa, então faz almoço. Os meus gatos são, eu tô trancada num quarto, porque os meus gatos, eles são tão manhosos, que se tu conhecer, tu não imagina, eles já iam estar no meu colo aqui, então eu tô num quarto, separado. Então, assim, dá atenção pros gatos, eu tenho vários pets, né? Eu tenho 4 cachorras e 2 gatos. Meu Então, Deus. assim, é uma função o dia inteiro. Aí quando chega assim, próximo das 4 da tarde, eu só penso, meu Deus, eu preciso tomar banho, que já daqui a pouco já tem curso, e aí tomo um café correndo e saio pro curso. Meu curso é das 7 às 10, né? Mas a rotina mais intensa, assim, é quando tem prova marcada, que daí eu vou pro curso, volto, tomo um banho, janto e passo a madrugada estudando. Porque tem isso, né? Eu sou que nem coruja, eu funciono na madrugada para estudar. O meu período assim melhor para estudo é a madrugada. Pra mim também, eu sou uma pessoa muito noturna, assim. Eu acho que durante o dia eu funciono, mas vai dando 6 da tarde, 7 horas, eu sou outra pessoa, entendeu? A minha cabeça tá cheia de coisas que eu quero fazer. Quantas vezes, da meia-noite, surge uma ideia, você fala, meu Deus, eu preciso anotar isso, preciso começar a fazer. Tipo, porque eu fico muito elétrica, assim, sabe? Mas uma coisa que eu não consigo fazer, tipo assim, eu tenho muitas ideias durante a madrugada e tudo, mas uma coisa que eu não consigo fazer é virar, tipo assim, e tem muitos amigos meus que fazem isso e que pra eles funciona muito. É estudar na madrugada. Tipo assim, eu tenho muitas ideias na madrugada, eu faço todo o rascunho da ideia e tudo e vou dormir. Eu não consigo, tipo, virar a noite estudando, não consigo. Eu acho que eu fazia
ensino técnico e médio, né, junto. E aí, tipo, eu acordava muito cedo. Então, tipo assim, eu não tinha nem essa opção de virar à noite, porque senão eu não acordava no outro dia pra ir pra escola. Então, eu acho que eu peguei esse negócio de, tipo assim, eu preciso dormir, nem que seja 2 horinhas, mas eu preciso dormir. Eu não consigo virar, não. Mas eu também sou muito produtiva à noite. É uma coisa que eu não sei o que acontece comigo. Das 6 horas da tarde eu já começo a ficar assim, sabe, elétrica. Pois é interessante isso. É a primeira pessoa, eu acho, que me diz que também tem produtividade à noite, sabe? Que tem ideias à noite, porque todo mundo que eu falo assim, nossa, parece que à noite eu funciono melhor. Todo mundo me diz assim, não, eu funciono melhor pela manhã. E fica assim, gente, como assim? Tanto que eu já escolhi estudar no turno da noite, porque eu funciono melhor à noite. De manhã eu fico assim, ó, só sintonizando ainda, sabe? Mas estudar na madrugada é bem curioso, assim, porque a sensação é que o meu cérebro grava muito mais. Eu Uhum, posso estar estudando na madrugada e pensar, nossa, não aprendi nada disso aqui. Vou ter que parar e vou ter que fazer amanhã de novo, sei lá, ver um outro método, e eu acordo de manhã, tá tudo na minha cabeça, sabe? Então, assim, eu não sei se eu acho que é o estudar antes de dormir e a cabeça ficar refletindo naquilo ali, no subconsciente, durante o sono, acho que deve funcionar de alguma maneira. uhum. E eu acho que o bom da madrugada também é porque tá todo mundo dormindo. Então, o silêncio é um negócio que você Sim. fala, meu Deus do céu. E, tipo, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de estar com música, alguma coisa assim, mas na madrugada é tão bom ouvir só o silêncio, sabe? Só o silêncio, só você ali fazendo o que você tá fazendo. Tipo, acho que isso muda muito também. Acho que isso conta, porque eu sou igual você, de manhã. Eu sou uma negação. Eu acordo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas eu faço me arrastando. Eu faço, tipo, muito difícil pra mim. Teve uma gravação, acho que foi mês passado que eu fiz, que eu gravei, era 8 da manhã. E assim, eu fiz a maquiagem e tal, pra esconder a minha cara de sono. E eu tava aqui, né, conversando, mas a minha mente tava tipo, nossa, eu preciso deitar. Eu quero deitar. Eu quero deitar. Sabe? Tipo, meu Deus, sabe? Tanto que eu olho pra gravação e falo, gente do céu, olha essa cara de sono, olha essa voz de sono, porque eu ainda tô entendendo o que tá acontecendo. Sim, é difícil pra gente que não é. Como é que eu digo? Eu não sou matinal. Meu E eu esposo até é bem tento. matinal, sabe? E eu até tento, eu falei, não, esse ano eu preciso ser matinal, porque eu tô escrevendo TCC, né? Então eu preciso fazer isso pela manhã, porque é o horário que eu tenho, então eu preciso ser assim, mas não consigo. Não consigo, da noite eu faço o que eu tenho que fazer. Agora, eu queria que você me falasse um pouco sobre o que que funciona para você na hora de estudar. Você é uma pessoa que gosta de fazer aqueles flashcards, né, que você escreve e vai decorando. Você é a pessoa que gosta de color code, que usa vários marcadores. Qual é a forma que mais te ajuda a assimilar o conteúdo na hora que você está estudando? Bom, eu uso o mesmo método que eu usava no ensino médio, que é uma coisa assim que até os colegas da turma, quando vêm, dizem assim: pra que isso? É muita coisa, não consigo estudar assim. E no fim, depois, quando eles pedem ajuda, porque o meu método funciona. Assim, eu sou a pessoa que não estuda por mapa mental, eu não sei estudar por mapa mental. Já tentei, não consigo. Eu crio questões sobre o assunto que eu estou estudando, sabe? Por incrível que pareça, para mim é o que mais funciona. Porque quando eu crio uma questão e eu tento responder, parece que eu dou um impulso para o meu cérebro pensar naquilo, sabe? E se eu fazer um mapa mental, eu tô ali no mapa mental, mas o meu cérebro não tá ali, sabe? Não consigo. Ou estudar por vídeo. Claro, para tirar uma dúvida, até assisto um vídeo lá, tirar uma dúvida e tudo. Mas assim, para gravar, para aprender, não consigo. Eu crio questões. Aí eu já começo a criar essas questões durante a aula, sabe? A professora tá ali passando a aula, ela tá falando, ah, uma célula é tal coisa. Ali para mim, eu já enxergo, eu escuto isso como uma questão, sabe? Ah, eu já anoto ali no caderno que é uma célula. Eu posso não responder naquele momento, porque senão não dá tempo de anotar o que a professora tá falando. Mas eu já vou anotando ali para quando eu chegar em casa eu ir respondendo, sabe?
E assim funciona. E funciona muito bem, sabe? Eu nunca fiquei de recuperação nem na radiologia, nem na enfermagem. E porque eu acho que assim eu passo por todos os assuntos da matéria sem perder nada, sabe? Uhum. E também vamos falar um pouco agora sobre a Fabiane, longe da radiologia, longe da enfermagem. O que que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Quais são os seus hobbies? Quais são os seus interesses? Quais são as coisas que chamam a sua atenção fora Crepúsculo, né? Tem os livros até hoje. Bom, Você ficou muda. Fabi, você tá me ouvindo? Eu não te ouço. Meu Deus. Deixa eu ver. Não tô ouvindo. Deixa eu ver. O que vai aparecer? Eu tá não me tava, escutando? eu não tava ouvindo nada que você falou. Quando você começou a falar, Sério? eu mudo. Ué, que estranho. E agora, tá ouvindo? Agora eu tô. Ai, meu Deus. Bom, voltando, né? Os meus hobbies, assim, que eu mais gosto de fazer é ler. Eu adoro ler. Assistir séries, filmes, é uma coisa assim que eu gosto de fazer quando eu tenho um tempo. E ficar com os meus pets, né? A leitura é uma coisa que iniciou na minha vida já há muito tempo, né? Desde quando eu te contei que tinha aquela biblioteca que era boa na escola, e isso me incentivou cada vez mais a leitura. Eu sei que hoje em dia as pessoas estão perdendo esse hábito de ler, ou de ler um livro físico, né? Tem muita gente que gosta de ler online, mas eu ainda gosto muito de ler o livro físico. E é isso que eu gosto de fazer. Eu até ia falar alguma coisa, mas me esqueci. Mas é isso. Leitura, séries é o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas, assim. Uhum. Eu gosto muito de ler também. Tipo assim, ano passado eu li bastante livros mesmo. É, não vou lembrar a conta agora, mas eu li bastante ano passado. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é que às vezes a gente acha, ai, o tempo de trajeto da minha casa até a faculdade, da minha casa até o curso, da minha casa até o trabalho, é nesse tempo que eu vou lendo. Porque é um tempo que, vamos, querendo ou não, é um tempo vazio, que você não faz nada. Então é um tempo que você pode colocar alguma coisa pra você ir fazendo e desenvolvendo. Então, eu acho que todo momento que você puder, né, pegar um livro, alguma coisa pra ler, ou até alguma coisa que te interesse, né, pra você não ficar com esse tempo vago, né, porque hoje em dia, pelo menos eu moro em São Paulo, né, então assim, eu tenho tempo de sobra pra fazer várias coisas, porque as coisas são meio longe, né, da minha casa e tudo. Então, esse tempo que eu tenho, eu acabo aproveitando pra ir lendo e tudo. Então, todo o tempinho que tenho, eu vou lendo. E eu também era super essa pessoa igual você. Não, eu gosto de ler livro físico e tudo mais, mas depois que eu comprei o meu Kindle, é difícil eu ler livro físico. E quando eu leio, eu sinto que eu demoro mais pra ler livro físico do que com o Kindle, porque o Kindle é pequenininho, é levinho. Às vezes eu tô no trem e tipo tá cheio, eu não consigo pegar um livro, mas o Kindle eu consigo e vou lendo e tipo quando eu vi, tipo, sabe, já acabei o livro. Então acho que Aham. tipo me ajudou muito, sabe? Ter essa praticidade de ler. Mas esse ano, a minha meta, porque ano passado, gente, ano passado eu tinha que. Tinha que ter filmado tudo que eu fiz, tudo que eu comprei de livro. Eu tenho um monte de livro não lido, né, físico. Então, esse ano, a minha meta é ler todos os livros físicos que eu comprei ano passado, porque não dá. Ah, eu sou essa pessoa também que ama comprar livros, sabe? Inclusive, ontem eu saí pra jantar, daí eu passei, assim, tinha uma loja da Saraiva enorme, e eu, meu Deus, livros. E meu esposo, não, a gente vai jantar agora, porque ele sabe que se eu entro na livraria, eu demoro, eu fico, sabe? Uhum. Às vezes eu vou só pelo prazer de ver os livros, entendeu? Às vezes eu não vou comprar nada. É só pelo prazer de ver eles lá, de folhear, de sentir o cheiro da página novinha. E pensar qual seria o próximo que eu compraria se eu já tivesse lido os que eu tenho em casa.
Sim, demais, demais. Mas eu sinto muito isso, que, tipo, quando eu tô com livro físico, eu demoro muito pra ler. Porque, sei lá, às vezes eu penso, nossa, eu vou ter que pegar o livro, até eu pegar o livro, até eu começar a ler. Mas aí, quando eu pego, eu leio pra caramba, né? Mas, tipo, Aham. só de pensar assim, sabe? Mas eu tento me forçar de fazer. E é uma coisa que eu tenho tentado colocar na minha rotina, é de fazer aquilo que eu não gosto de fazer. Tipo assim, ai, entre fazer uma coisa que é mais fácil, tipo assim, ou entre ficar no Instagram e ler um livro. Eu vou ler o livro, porque ele vai me dar muito mais resultado do que ficar no Instagram. E tipo assim, Com certeza. e há um tempos atrás, eu tava fazendo, tipo tava monitorando, né, o tanto de tempo que eu passava no Instagram. E antes eu ficava, tipo, 1h30, não sei o quê, e meu consumo começou a cair, sabe? Pra 45 minutos, depois 30 minutos, depois 15 minutos por dia. Tipo assim, diminuiu muito, tipo, drasticamente. Porque eu comecei a fazer coisas que eu falava, isso aqui vai ser chato de fazer, mas eu vou fazer porque vai me dar mais resultado do que aquilo, né? Aprender a ir dosando as coisas. É verdade, a gente precisa, né? E a rede social é uma coisa assim, é muito louca, né? Porque a gente vai para a rede social, quando vê já foi 15 minutos, quando vê já foi 30 minutos, o tempo passa voando. Não, E a gente tá ali preso. E o que eu fico chocada é que agora, com esses videozinhos curtos, às vezes você fala assim, não, eu vou assistir tal coisa que me mandaram. Sei lá, a pessoa te manda um videozinho engraçado. Você assiste aquele videozinho, só que você rola e depois você tá vendo várias coisas, você tá rindo a várias. Tipo, aí quando você vai ver, deu É, uma hora que você tá fazendo aquilo, você fala, como que eu fiquei uma hora só vendo isso? Tipo, é bem, bem louco assim o negócio. e quando você vai fazer alguma coisa realmente importante, dá 30 minutos, você fala, meu Deus, não passou uma hora ainda. Dá 45 É, minutos, você fala, meu Deus, não acabou. Aí quando dá uma hora, você fala, ufa, parece que o tempo não passa. sim, quando eu tô em aula, então, principalmente. Nó, Em aula, eu penso, será que já é quase 10 horas? Será que já tá na hora do intervalo? Não passou nenhuma hora de aula ainda. exatamente. É muito doido, né? Parece que a gente é sugado pra uma outra realidade, pra um outro lugar, que você fala, gente, é muito doido. Sim. E, e realmente parece que é, né? Tem gente que não sabe dosar isso, né? Que vive no celular só olhando videozinhos. Inclusive, esses dias meu esposo estava ali olhando vídeos. Eu disse pra ele, tá, tu não vai sair desse celular? Eu disse, poxa. Aí ele, eu tava olhando os teus vídeos, olha aqui. Aí ele disse, se tu fica fazendo esses vídeos, a gente fica preso. Daí eu disse, nossa, então é verdade, né? Porque se eu produzo conteúdo, alguém tá preso nisso e vai virando um ciclo. Sim, sim. Eu acho que esse é todo o pensamento por trás, sabe? De fazer as pessoas ficarem aqui. Não vai fazer mais nada. Fica só aqui assistindo o vídeo. Agora, partindo para a parte final, eu queria que você desse algumas dicas para alguém que está começando agora para entrar ou na radiologia ou na enfermagem. Quais seriam as dicas que você daria para essa pessoa? Alguma coisa que você queria que alguém tivesse te dito quando você estava começando a estudar e te ajudou aí no seu processo de terminar a radiologia e que está te ajudando aí nesse processo com a enfermagem? Bom, primeira coisa, assim, não criar expectativas, não criar muitas expectativas, deixar as coisas irem acontecendo aos poucos, porque quando a gente inicia um curso, a gente se afoba muito, meu Deus, eu preciso comprar livro, eu já quero ir lendo sobre tal coisa, eu já quero comprar algum livro sobre matemática e diluição de medicamento, porque isso me apavora, isso aconteceu comigo, e eu vejo no Instagram, a partir das mensagens que me mandam, que isso acontece muito. As pessoas nem iniciaram o curso ainda e já estão gastando dinheiro com livros e e-books enormes, sabe? Com medo de tal matéria. E isso é uma coisa que eu também passei e que se alguém tivesse me dito, eu não teria comprado, né? Não teria feito nada disso antes de iniciar o curso. Primeiro inicia o curso, ver o que realmente vai ser usado. Por exemplo, quando eu iniciei o curso, primeira semana eu saí para comprar um estetoscópio. Eu preciso do meu kit de enfermagem. Não, você não precisa, porque não vai usar no início, sabe? Então, assim, eu fui usar no segundo semestre. E a maioria depois vem e me conta que é assim, sabe? Nossa, eu comprei meu kit, não tô usando, nem parece que eu tô fazendo enfermagem. E é assim, né? As coisas vão acontecendo aos poucos. Então, essa expectativa aí
de comprar muita coisa sem ter iniciado o curso é uma coisa que eu acho válida assim falar. E de outra questão que também é bom falar, que não envolve esse lado financeiro, não envolve esse lado material, é de quem está iniciando o curso agora, nunca esqueceu o porquê começou, né? Principalmente as pessoas que iniciaram por um motivo assim como o meu, né? Que não foi pelo dinheiro, que não foi por algo material, que foi realmente por um chamado, né? De querer, claro, ganhar o seu dinheiro, porque infelizmente, né, tudo é movido pelo dinheiro, mas fazer algo que ama é nunca esquecer o porquê começou, nunca esquecer qual foi o motivo real que te trouxe ali, porque no caminho aparecem tantas coisas, tantas desmotivações, às vezes de pessoas próximas até, sabe, frases assim, nossa, vai conseguir mesmo, porque é difícil, será que vai conseguir serviço? Então, assim, são inúmeras coisas que no caminho, se a gente não souber filtrar, isso desmotiva muito. Então, assim, não deixar com que isso abale. Não deixar, porque é só a gente todo dia. E Deus, todo dia seguindo a rotina. Ninguém sabe como é a nossa rotina. Ninguém sabe o que a gente passa. Então, filtrar mais essas coisas. Filtrar as coisas que podem nos barrar, nos desacelerar ali naquele processo em busca do nosso sonho, sabe? É isso. Nunca esquecer e estar sempre no foco, apesar de ter muita coisa que acontece para tirar a gente do foco. Uhum. Fabi, queria te agradecer de verdade por você ter aceitado o convite. A gente teve que desmarcar e remarcar algumas vezes, mas muito obrigada. Muito obrigada mesmo Muito por obrigada, eu que você agradeço. ter aceitado, porque foi muito bom. E eu sempre gosto de trazer pessoas de várias áreas aqui, porque eu acho que enriquece a nossa vida, conversar com pessoas e saber um pouco da história delas, porque eu acho que faz com que a gente reflita um pouco mais sobre a nossa e consiga, como eu falo, né? Sempre fazer com que a nossa mente esteja borbulhando de ideias, com que a gente tire alguma coisa do papel, porque a gente fala, nossa, se fulano conseguiu, eu consigo também. Né? Se fulano chegou lá, eu também vou conseguir chegar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei a nossa conversa. Eu até não imaginei que eu fosse me sentir tão bem assim. É a primeira conversa que eu tenho assim. Nunca fiz live, é outra coisa que eu tenho que aprender a fazer, sabe? Live, nunca fiz, nunca tinha gravado isso, então assim, eu me senti bem à vontade, obrigada mesmo. Então é isso, gente. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até o final. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever se não é inscrito, de deixar o seu like, de comentar um ponto só pra eu saber que você passou por aqui, tá bom? E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau.